Nós, do GAP, Grupo de Apoio ao Poá, realizamos uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito. O nosso objetivo é conhecer e divulgar o perfil de cada um deles. Com isso, o eleitor terá condição de analisar e avaliar os que pretendem administrar a nossa cidade. Quem é o pré-candidato a prefeito, Ricardo Massa? O que eu posso dizer, quem é o candidato Ricardo Massa, é uma pessoa poaense nata, uma pessoa que sempre procurou fazer o bem pela cidade em todos os momentos que esteve à frente de algum cargo público e em todos os momentos que também não esteve ocupando nenhum cargo público. Digo que faço política por ideologia pura, acredito na política por ideologia, entendo que este é o caminho, acho e tenho plena convicção de qualquer pessoa que faz política de forma diferente de ideologia não merece o respeito da população poaense. Por que deseja ser candidato a prefeito? Olha, eu nasci em Poá, tenho 52 anos de idade, estou no meu terceiro mandato como vereador, fui candidato a vice-prefeito no ano de 2004 e gostaria de deixar um legado para a cidade de Poá. Um legado do bem, um legado de fazer de fato as coisas que a cidade necessita. Nós estamos passando um momento muito delicado em Poá, que é o momento de uma decisão no Congresso Nacional que é referente à votação do ISS-QN, Imposto sobre Qualquer Natureza. Se nós não tivermos um administrador que pense no futuro da cidade de Poá, vocês podem ter certeza absoluta que a cidade estará entrando num momento muito difícil. Caso eleito, qual será seu foco principal na administração? O foco do Ricardo Massa e das pessoas que compõem a equipe do Ricardo Massa é saúde, segurança e educação. Nós entendemos que esses três focos são os focos mais importantes que a população necessita. Nós temos que também focar muito na geração de novos empregos. A cidade, o estado e o país passa por um momento difícil, então nós vamos focar muito também na geração de novos empregos, porque entendemos que só tem uma forma de a cidade crescer, é através de novos empregos na cidade de Poá. Agora, é óbvio que a saúde, educação e segurança são os focos principais da futura gestão se nós chegarmos ao poder. Como pretende montar sua equipe de governo? Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, Silvio. Eu pretendo montar uma equipe de governo com pessoas comprometidas com a cidade de Poá. Nós teremos no nosso secretariado pessoas que querem fazer realmente o bem para a cidade de Poá. Eu vou dar um exemplo para você de um nome que com certeza, sem medo nenhum, eu posso dizer que irá compor o governo do Ricardo Massa, que é o nome de Fermim Puerta Filho, que foi secretário municipal da Fazenda e fez um excelente trabalho quando ocupou esse cargo na gestão de 89 a 92. Pretende manter, aumentar ou reduzir o número de secretarias? Diminuir. Diminuir porque eu entendo que hoje nós passamos por momentos que não comporta mais o excesso de funcionalismo público em nossa cidade, em nosso estado e no nosso país. Está aí a prova de coisas que estão acontecendo no governo federal, como a Petrobras, por exemplo. Aquilo ali é o desmando do funcionalismo público, é o desmando dos administradores no governo federal. E nós temos que pegar esse exemplo negativo e trazer para nós colocarmos de uma forma positiva em nosso município. Prevê-se uma queda na arrecadação do ISS do município. Como pretende administrar dentro dessa previsão? Olha, essa daí é uma pergunta muito importante e eu espero que o futuro prefeito tenha responsabilidade suficiente para saber tratar com essa questão. O ISS foi criado numa lei em 1989, feita no governo de José Massa. Essa lei fez com que na cidade saísse de 32 empresas que arrecadavam ISS no ano de 1989 para 18 mil empresas no ano de 2011. Porém, o governo federal está mudando a forma de tributar o ISS. O ISS hoje, ele é recolhido na sede da empresa, no município sede da empresa. Está tramitando uma lei no Congresso Nacional, que até onde eu tenho conhecimento, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados
e está sendo analisada e será votada pelo Senado Federal, que é, a partir do momento que essa lei for aprovada, o ISS será pago não mais no município onde a empresa tem a sua sede, e sim onde a empresa prestou o serviço. Se esse fato acontecer, será uma situação muito catastrófica para a nossa cidade, porque hoje 40% do orçamento ele é oriundo do ISS. Então o novo prefeito vai ter que ter a audácia e a arrogância de buscar novos investimentos para a cidade de Ipoá para poder suprir essa queda na arrecadação. E mais, vai ter que ter também a audácia e a arrogância de fazer com que a máquina administrativa seja diminuída, que vai ser a única forma de conseguir equilibrar as contas públicas. Como o nosso serviço de saúde pode ser melhorado? A saúde é um problema sério, não só em Poá. A saúde é um problema sério, tanto em Poá como no Brasil, de uma forma geral. Nós temos no orçamento um percentual que ele é destinado à saúde, assim como é destinado à educação e outros setores também. Agora, a forma de nós resolvermos o problema na saúde é termos o empenho dos funcionários da Secretaria da Saúde em tratar bem os munícipes, em fazer com que o seu trabalho seja, de fato, voltado à população poaense. Esta é a única forma que nós temos de fazer com que a saúde seja feita com qualidade na cidade de Ipoá. Nós temos uma situação em Ipoá, que é o Hospital Municipal. Eu costumo dizer o seguinte, a cidade de Ipoá não tem capacidade de ter um hospital municipal. Nós temos um pronto-socorro melhorado. O hospital municipal, ele tem que ser transferido ou para o governo do estado, ou para uma Santa Casa, ou para o governo federal. Mas a cidade de Ipoá não tem capacidade de manter um hospital por sua conta e risco. É a favor ou contra a terceirização no serviço de saúde? É uma pergunta muito interessante essa daí. Depende muito da forma que você analisa. Eu, particularmente, sou a favor da terceirização, mas uma terceirização feita com responsabilidade, com empresas que queiram fazer, de fato, a coisa da forma certa. Nós temos exemplos aqui na cidade de Ipoá de empresas que podem terceirizar o hospital e podem terceirizar outros setores da cidade. O Paulo de Tarso, o Lar Mãe Mariana, o Reino da Garotada, o Abrigo Batuíra, a Aldeia SOS, são instituições que já foram procuradas pelo governo para poder tomar conta da saúde de Ipoá. E isso daí é uma coisa que é perfeitamente viável de ser colocada em prática. Nós temos que entender que a prefeitura não é nada mais, nada menos do que uma empresa, só que é uma empresa que o seu lucro, ele não é o lucro financeiro, ele é o lucro social. Então, todas as pessoas envolvidas com a prefeitura, ela tem que ter a consciência de que ali não pode ser um cabide de emprego. Ali tem que ser uma situação onde você realmente faça alguma coisa pela sociedade e o lucro de uma empresa como a Prefeitura Municipal é o bom atendimento dos serviços públicos. Qual sua proposta para o sistema de coleta e depósito de lixo? A população gerar menos lixo. Esse é o primeiro ponto que nós temos que mostrar à população e incentivar a população a gerar menos lixo. O lixo é um problema muito sério, um problema que não é de Ipoá, é um problema que é do Brasil como um todo. Eu sempre falo Brasil porque nós temos que pegar, nós não podemos nos resumir à cidade de Ipoá, nós temos que enxergar, ter a visão de futuro. E o lixo, se nós não tivermos a cautela de saber que a única forma de resolver o problema é nós gerarmos menos lixo, nós não vamos ter uma solução muito simples. Vai ser uma coisa muito complicada de se colocar em prática. Os aterros sanitários estão se esgotando. Nos próximos 20 anos, é muito provável que nós não tenhamos mais locais para jogar lixo. Então, nós temos que fazer um trabalho de conscientização à população para que gere menos resíduo sólido. Tem alguma ideia de como enfrentar o desemprego no âmbito municipal? Trazendo novas empresas para a cidade de Ipoá. Incentivando as empresas a virem, não fazendo como algumas pessoas fazem quando você vê algum empresário buscando a cidade. Nós temos presenciado alguma situação de alguns empresários buscando a cidade para instalar suas empresas e nem sempre tem o apoio do poder público. Você
tem a condição de atrair novas empresas. Poá tem condição de atrair novas empresas. Nós temos um problema sério também. O nosso território, ele é o segundo menor território do estado de São Paulo. Nós temos 17 km² somente de área urbana, né? E isso daí é uma situação que gera problema na vinda de novas empresas. Então o prefeito tem que ter a visão de saber aonde pode ser encaixado novas empresas e empresas que não tragam problema para o município, como por exemplo empresas poluentes. Nós temos que trazer empresas que gerem bastante mão de obra, mas que não tragam a poluição. E é um trabalho que não é difícil de ser feito. Eu posso afiançar para vocês que mesmo sem ocupar o executivo, eu já trouxe para Poá mais de 30 empresas. E eu posso, inclusive, se tiver uma oportunidade, de citar o nome delas. E eu vou citar, por exemplo, uma delas que está instalada em Poá, que acabou de ser instalada aqui no ano de 2014. Uma empresa chamada EcoX, que está instalada ali em Calmon Viana, na Avenida Duque de Caxias, número 455. Então é fácil você trazer empresas para a cidade. Tem uma empresa instalada no bairro da Vila Varela, chamada Pra Natal, Rua Oswaldo Teixeira, número 530. Então, nós temos condição e viabilidade de gerar novos empregos na cidade com a vinda de novas empresas. Como pretende direcionar a política de cobrança do IPTU, da taxa do lixo e da iluminação municipal? Uma pergunta bastante interessante. Eu, quando assumi o cargo de vereador, eu deixei muito claro para o prefeito municipal na época que eu era contra qualquer tipo de aumento. E ainda continuo sendo contra qualquer tipo de aumento. A população não suporta mais a tributação que é jogada sobre ela. Nós temos que entender o seguinte: hoje, a prefeitura municipal, os administradores municipais, ele tem que arrumar forma de reduzir o custo. E reduzindo o custo, você consegue ter a situação de não repassar essas tarifas para a população. É fácil você resolver esse problema. Se você pegar a minha votação, sempre que foi em termos de aumento, todas as votações o meu voto foi contrário. Recentemente, no ano de 2014, em dezembro de 2014, a Prefeitura Municipal mandou um projeto para criar a taxa de iluminação pública. O meu discurso na tribuna da Câmara Municipal foi a não criação dessa taxa, porque eu entendo que um orçamento de 500 milhões, próximo de 500 milhões de reais, não há necessidade da Prefeitura cobrar essa taxa dos nossos munícipes. A pergunta final: é a favor ou contra a redução de 17 para 11 vereadores? Olha, eu vou ser muito claro com vocês nessa minha resposta. Eu fui vereador em 3 mandatos, eu ocupei 3 vezes a Câmara Municipal. Tive o privilégio de receber, durante 3 gestões, a confiança do povo poaense. O número de vereadores não é o problema maior. Nós não temos problemas de ser 11 vereadores, 17 vereadores. O problema não é isso daí. O problema para gerar economia na Câmara Municipal é a diminuição do repasse da Prefeitura Municipal para a Câmara Municipal. Todo o dinheiro da Câmara Municipal, ele vai da Prefeitura para a Câmara. Então não adianta nós falarmos em reduzir o número de vereador de 17 para 11, ou seja, para qual número for, se nós não reduzirmos a quantidade de dinheiro que a Prefeitura vai mandar para a Câmara. Se você manda uma quantidade de dinheiro com 17 vereadores, é uma conta meio... é pura matemática. Você tem um custo para 17 vereadores. Se você manda aquela mesma quantidade de dinheiro para 11 vereadores, é pura matemática isso daí. Então, o problema para fazermos economia não é a redução de vereadores. O problema para fazer economia, a solução para fazer economia é reduzir a quantidade de dinheiro que a Prefeitura Municipal manda para a Câmara. E eu falo isso, se você me der a oportunidade, de mostrar um folheto que eu trouxe aqui, que mostra que quando nós somos presidente da Câmara, nós fizemos uma economia de 8,5 milhões de reais na época. Ou seja, nós devolvemos para a Prefeitura Municipal metade do dinheiro que a Prefeitura mandou para a Câmara. E devolvemos de que maneira? Simplesmente fazendo economia nos contratos da Câmara Municipal, reduzindo os valores dos contratos. E eu dou um exemplo aqui muito claro.
A Câmara Municipal, na época que nós assumimos a presidência, ela pagava R$ 135 numa cesta básica. Nós conseguimos reduzir esse custo para 95. E assim foi com os outros contratos. Eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês um folheto, um informativo que nós fizemos aqui, que é prestando conta. E esse informativo, ele retrata a realidade da nossa fala aqui. E ele retrata a realidade da nossa postura à frente da Câmara Municipal. Nós sempre fizemos leis e sempre pautamos na ética, sempre pautamos na responsabilidade e sempre pautamos na coerência do trato com o dinheiro público. Nós entendemos que o dinheiro público é um dinheiro que ele tem que ser muito bem aplicado e é pura matemática. Se o município arrecada 10, ele não pode gastar 11. O município, ele arrecadou 10, ele tem que gastar no máximo 10. E aqui eu tenho um informativo que fala das nossas atitudes perante a Câmara Municipal de Poá, enquanto vereador e enquanto presidente. E como vocês estão me dando a oportunidade, eu quero dizer o seguinte: Ricardo Massa economizou 8,6 milhões da Câmara e transferiu para obras da Prefeitura. Foi contra o aumento do IPTU e a criação da taxa de iluminação município. Poá sem radar. O que é Poá sem radar? Eu não sou contra a colocação de radares eletrônicos nas ruas de um modo geral. Eu sou contra a forma que algumas empresas fazem a instalação desses radares eletrônicos. Às vezes eles colocam o radar eletrônico de uma forma única e exclusiva para multar os veículos. Não que os veículos não tenham que ter a sua fiscalização, não é nada disso, mas não podemos, o poder público não pode enxergar como o ato primeiro a arrecadação. O município tem que enxergar como o ato primeiro, o município, o Estado e a União, eles têm que enxergar o ato primeiro como o lado social, o lucro social aos munícipes da cidade de Poá e do Brasil de uma forma geral. Então, eu fico muito satisfeito e tenho a consciência tranquila que tudo que nós fizemos enquanto vereador foi para o bem da cidade de Poá. Nós trouxemos algumas empresas para Poá, eu citei aqui 2 empresas, mas eu posso citar outras empresas. Tem uma empresa chamada Cordel, que está instalada na Vila Perracini, tem uma empresa chamada Incinerar, que está instalada na Vila Varela, tem uma empresa chamada Macrocabos, que está em Calmon Viana, e assim outras empresas mais. Então, nós sempre entendemos que a única forma da cidade crescer e gerar emprego é através do trabalho. Eu não conheço outra maneira de crescer na vida, de progredir, se não for através do trabalho. E esse daí é o meu objetivo, se por acaso Deus me permitir, de alcançar o cargo de prefeito municipal. Eu não tenho sede pelo poder. Se por acaso Deus nos der a oportunidade de ser prefeito de Poá, vocês podem ter certeza absoluta que será única e exclusivamente com o objetivo de fazer o melhor para a cidade de Poá. Não tenho outro interesse a não ser esse. E digo mais, para concluir, que se por acaso for para mim ganhar a eleição de prefeito municipal e não ter na minha mente essa situação de ideologia para fazer o melhor para a cidade, eu não tenho vontade de ser prefeito se não for dessa maneira. Eu prefiro não ser prefeito da cidade se for para fazer o mal para a população poaense. Eu só faço questão de ser prefeito, gostaria muito de ser prefeito para fazer o melhor para a cidade de Poá. Se for de outra forma, se for para fazer acordos políticos obscuros, eu não tenho interesse. Eu deixo muito claro que eu não tenho interesse em nenhum tipo de acordo político onde eu não tenha
a tranquilidade de chegar em casa e dormir com a minha consciência tranquila. A minha vida inteira eu agi dessa forma e não vai ser agora que eu vou fazer diferente. Então, os acordos políticos que nós iremos fazer são acordos com pessoas idôneas, pessoas que querem o melhor pela cidade de Poá. Isso é o que eu imagino, isso é o que eu pretendo, né? E a minha trajetória na vida pública será dessa maneira. O GAP agradece a sua participação.